Bom dia, gente. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso, porque hoje eu tive alguns problemas técnicos e eu vou começar agora me apresentando. Meu nome é Esther, eu tenho 19 anos, estou no primeiro período de licenciatura em Ciências Biológicas na UFV. Eu vou trabalhar com vocês dois tópicos que caem no Enem, que é embriologia e microbiologia. Primeiro, eu vou trabalhar aos domingos embriologia e microbiologia, a gente ainda não decidiu o dia que será trabalhado. Eu vou dar uma breve explicação sobre o conteúdo e logo após eu vou resolver 5 questões com vocês. No mais, eu vou começar agora a apresentação. Então, o tema de hoje é embriologia e o que eu vou focar mais hoje é embriologia humana. Mas eu vou falar primeiro o que é embriologia. Embriologia é a área da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário dos organismos vivos, ou seja, o processo de formação do embrião a partir de uma única célula, o zigoto, que originará em um novo ser. Então, logo após a fecundação do óvulo com o espermatozoide, surgiu o zigoto. E a partir do zigoto vai acontecendo vai multiplicando as células e uma célula se multiplica em mitose e vai originar um novo ser. Eu vou explicar mais detalhadamente. Hoje eu não vou explicar tudo, mas eu vou explicar, tipo assim, a maior parte. Então, como a embriologia é dividida? A embriologia ela é dividida em embriologia humana, que estuda os seres humanos, como desde a fecundação do óvulo até o nascimento da criança, e a embriologia comparada, que, tipo assim, estuda os seres vivos em geral mesmo. A embriologia vegetal estuda as plantas, a fecundação das plantas, germinação, coisas do gênero. Hoje eu vou focar na embriologia humana, como já disse anteriormente, e vou começar a explicar algumas partes. Primeira coisa da embriologia humana é que tem que haver, tem que ter relação, e depois da relação tem o, como eu posso falar? A mulher tem um óvulo e o homem tem um espermatozoide. Quando eles têm essa relação, o espermatozoide do homem vai penetrar. E ele tem 24 horas para achar o ovário. Porque o ovário da mulher sempre fica, tipo, na beirada, assim. E eu não sei explicar muito, que eu não sei muito anatomia humana, mas fica, tipo, na beiradinha. E aí, depois eles se encontram para acontecer essa fecundação. E, tipo assim, é uma coisa muito de sorte a gente nascer, porque são 300 milhões de espermatozoides para fecundar em um óvulo. E olha como eles são pequenos, dá para notar aqui. E o óvulo é bem grande. E todos eles estão tentando uma chance de penetrar o óvulo. E aqui é o momento em que um consegue e aí acontece a fecundação. Quando acontece a fecundação, é... eu esqueci de falar esse detalhe. Tipo assim, muitos espermatozoides nem chegam até lá, porque muitos vão morrer no caminho para chegar até lá para fecundar. E apenas um vai conseguir penetrar, e quando ele entra, uma coisa interessante é que só vai entrar essa parte dele aqui, ó. Essa parte pequenininha aqui, que eu não sei se vocês conseguem observar, é onde fica o DNA mitocondrial dele. Isso aqui é o flagelo. O DNA mitocondrial, ele não entra e nem o flagelo, só entra a cabeça do espermatozoide. O óvulo da mulher, ele é muito acidófilo. Então, tipo assim, quando entra, geralmente o Y fica na frente e o X. Se a mulher, ela for, assim, bem ácida, ela só vai conseguir ter filhas mulheres, porque o Y fica na frente, então ele não consegue penetrar. Então, ele perde DNA mitocondrial e seu flagelo. Por isso que, quando, tipo assim, alguém morre,
e às vezes o estado do corpo está muito degradado e tudo, tipo, pode ser queimado, e aí só tem como fazer um DNA mitocondrial, você precisa da mãe da pessoa ou de uma avó materna da pessoa para usar para comparar os DNAs. Por quê? Porque, como vocês observaram, a gente não tem DNA mitocondrial de pai, só de mãe. E aí, o meu slide, gente, ficou 5 negócios só, 5 páginas, só que, e tipo assim, vou explicar mais, pouco, não tão detalhado, mas o que cai mesmo. E aí, quando... deixa eu ver sobre a próxima parte. Então, depois da fecundação, forma o zigoto. E a gente pode chamar de ovo também. Quando a gente vai comer um ovo de uma galinha, por exemplo, a gente não está comendo ovo, a gente está comendo o ovócito, porque o ovo dela não está fecundado. Se tivesse fecundado, formaria pintinho. Então, aqui está escrito, é tudo em inglês. Egg é ovo, né? Então, tipo, esse aqui é o ovo, ou a gente pode chamar de zigoto, que é porque já está fecundado, entendeu? Porque tem esses dois termos para chamar. Aí é o zigoto, e aí esse zigoto vai acontecer nele várias divisões de mitose, como eu já tinha dito, e essas mitoses vão fazer com que forme a mórula. Então, o que é a mórula? A mórula, que a gente conhece, são as células troncos. Elas são, tipo assim, células totipotentes. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas quando eu falo uma célula totipotente, é a célula que tem a capacidade de se transformar em qualquer parte do corpo humano, seja ele um membro, um tecido, um órgão, ou coisas assim do gênero. Ele tem a capacidade. Então, não, muito se fala hoje em dia em guardar o cordão umbilical da criança. Não como a mãe da gente guarda, não sei se a mãe de vocês guarda, mas a minha guarda, tipo, dentro de um potinho. Mas daquele jeito não tem como utilizar. Mas muita gente guarda o cordão umbilical, em temperaturas muito baixas para conservação, porque ele também tem células totipotentes nele. E por ter células totipotentes nele, ele tem a capacidade de se tornar qualquer tipo de órgão. Mas, assim, só se você for muito rico, você tem essa capacidade de guardar isso, porque, assim, custa muito caro e é uma possibilidade. Você está fazendo aquilo com a possibilidade de um dia você ter alguma doença e essa doença consumir algum órgão seu e para você não precisar de doação, você vai e manda transformar o seu cordão umbilical em um órgão ou alguma coisa que você precise. Mas isso aí é muito baseado em hipóteses. E fica assim, perfeito, porque um órgão que a gente recebe de outra pessoa, por mais que ele seja compatível, depois de 10 anos, o corpo, se a gente toma muito imunossupressor, né, para o órgão, tipo, se adaptar ao corpo, porque senão o nosso corpo reconheceria ele como uma coisa estranha e lutaria com ele até destruir ele. Então, tipo assim, em média, um órgão deve durar 10 anos numa pessoa, um órgão de outra pessoa. E aí já tem que arrumar outro tipo de transplante. Então, assim, é uma situação muito complicada. E é por isso que existe hoje em dia esse método, que não é um método barato também. Mas, no mais, agora eu vou começar a resolução das questões que eu expliquei, tipo assim, o começo da formação da fecundação. Nos próximas semanas, eu explico com mais detalhes. Então, a primeira questão. Os gêmeos sempre exerceram um fascínio para a maioria das pessoas, principalmente os monozigóticos ou idênticos. Parte desse interesse está relacionada ao fato de que esses indivíduos representam a manifestação natural mais próxima da clonagem da espécie humana. O mecanismo que está associado à formação dos indivíduos citados é a letra A, divisão do feto em gestação em dois indivíduos separados,
Então, essa aqui a gente descarta. Por quê? Aqui a gente está falando que eles são monozigóticos, ou seja, eles são formados por um zigoto só. Então, eles não se dividiram, não. Eles estão no mesmo. Divisão do embrião em dois grupos celulares independentes. Mesma coisa, isso não aconteceu. Você pode observar isso na questão. Fecundação de um óvulo em dois espermatozoides diferentes. Não, a fecundação ocorre com um espermatozoide apenas. E, tipo assim, o zigoto pode ser que, o óvulo da mulher pode ser que ele tipo, separe em dois, ou ele continue em um, e ocorra esse negócio de monozigoto e forme dois indivíduos. Foi mal, gente, desculpa, eu li errado a B. Divisão do embrião em dois grupos celulares independentes. É exatamente isso. Eu li errado, desculpa mesmo. E aí, esse aqui que está errado, em dois indivíduos separados. Fecundação de um óvulo por espermatozoides diferentes. Então, como eu expliquei, apenas um espermatozoide vai entrar. Ocorrência de duas fecundações simultâneas no útero. Não, como é monozigoto, isso não acontece. Fertilização sucessiva de dois óvulos. Não. E, então, o comentário da letra B, eu falar a fonte que eu tirei do não descomplica, e a formação de gêmeos monozigóticos depende da separação do embrião em duas massas celulares independentes, normalmente ocorrido no estágio de mórula ou blástula. E agora, gente, eu não sei se essa ficou bem fixada, mas se vocês tiverem dúvida por causa do meu erro, eu explico novamente para vocês. Pode me mandar dúvidas pelo WhatsApp e depois eu disponibilizo meu número. Está no grupo também. A questão número 2, na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, que é aquele negócio que eu falei, tipo, fica na temperatura muito baixa, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência das características peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de multiplicação lenta? Não, a multiplicação, na verdade, é bem rápida. Acontecem muitas multiplicações naquele momento ali. Depois que forma o zigoto, que em pouco tempo mesmo, já começa a acontecer muitas multiplicações celulares para a formação dos outros órgãos, que demora também. Comunicação entre as células, não. Adesão dos diferentes tecidos, também não. Diferenciação em células especializadas. O que é diferenciação em células especializadas? Quer dizer que ela tem a capacidade de se tornar em qualquer célula do corpo humano. Ela pode ser, tipo assim, ela não é especializada, mas ela pode virar qualquer parte específica do ser humano. Reconhecimento de células semelhantes, não. Ops. E o comentário da questão. As células do cordão umbilical dos recém-nascidos ainda não estão diferenciadas, assim como eu disse, elas têm capacidade de se tornar qualquer parte do corpo humano. E são chamadas de células troncos. Elas têm alta capacidade de divisão e de se diferenciar em células de qualquer tecido, podendo se especializar em uma célula específica. As células troncos podem ser utilizadas para reconstruir tecidos adultos. É como eu disse, até órgãos mesmo, tecidos, órgãos, tudo. Agora a questão número 3. Esse aqui, gente, é uma questão, assim, de graça. Se cair no Enem, vocês podem retar, porque tá, assim, muito fácil. A reprodução é uma característica, a reprodução é uma característica atribuída a todos os seres vivos, unicelulares, pluricelulares, de qualquer espécie, em condições naturais. A importância dessa característica reside no fato de... Qual que é a importância que vocês acham de reproduzir? A gente tem que garantir a nossa espécie. Se não tem reprodução, tem extinção. Então, letra A, transferência de características básicas entre indivíduos de espécies diferentes. Transferência de características básicas entre indivíduos de espécies diferentes. Eu já está errada nessa parte aqui, ó. Entre indivíduos de espécies diferentes. Porque eu acho que se ocorresse uma transferência de característica entre indivíduos diferentes, geraria como é que chama? Esqueci. Mas geraria um ser que nem é reprodutivo, para falar a verdade.
duplicação da quantidade de DNA nas células da espécie ao longo das gerações. Duplicação da quantidade de DNA? Não. Cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes, gerando descendentes férteis. Gente, se um indivíduo de uma espécie diferente cruza do outro, os dois, eles têm um tanto de cromossomos diferentes, eles têm um sistema reprodutivo totalmente diferente. O máximo que vai gerar é indivíduos que não são férteis, nem tem possibilidade de gerar um indivíduo fértil, assim. Na verdade, assim, tem possibilidade, mas é uma coisa tão rara que a gente fala que não tem possibilidade. Aumento da quantidade de células dos seres vivos para que se tornem pluricelulares. Para que se tornem pluricelulares. Então, como assim, gente? Quase todos os seres vivos, assim, se for falar de humanos, a gente já é pluricelular. Como é que é aumentar a quantidade de seres vivos para que eles se tornem pluricelulares? A gente já é. Tipo, tem seres que não são, mas a gente já é, entendeu? A perpetuação da espécie e conservação das suas características ao longo da geração. As outras questões aqui, ó, não tinha nem possibilidade de ser. Vocês podem ver mesmo, a questão mesmo se responde. E, tipo assim, a perpetuação da espécie, porque se você não se reproduzir, tipo assim, quanto mais velho vai ficando, menos a chance de reproduzir. E se você deixar para se reproduzir muito velho, você vai. Ou pode acontecer do bebê nascer com algum tipo de problema, porque acontece muito, algum problema cromossômico ou algo do gênero, porque a sua célula já está velha. Ou pode ser que você nunca consiga se reproduzir. E se você não consegue se reproduzir, você não perpetua a sua espécie. E a conservação das suas características ao longo das gerações vai acabar, porque a sua espécie não vai existir mais. Então, comentário da questão. Quando não há reprodução, consequentemente, a espécie vai diminuir na população, logo a população envelhecerá em suas condições de reprodução. Assim sendo, essa espécie está mais apta a sofrer extinção. Gente, essa questão aqui também não é difícil, não. A proteção mecânica do embrião dos mamíferos é realizada fundamentalmente pelo quê, gente? A placenta, ela é a comunicação da mulher com o bebê. Então, tudo que a gente come passa da placenta para o bebê. É a alimentação dele, gente. Tipo assim, isso aqui também não. E a resposta mais correta seria o saco amniótico. Até porque vocês podem perceber que o saco amniótico, ele serve de proteção mesmo, porque ele só é rompido caso o neném venha nascer. E em alguns casos, até essa proteção não excede o nascimento do bebê. O médico mesmo tem que romper, porque às vezes tem casos e casos que isso não acontece. Então, ele serve como proteção para o bebê mesmo, contra qualquer coisa que tenha no corpo, qualquer coisa fora também, quando sai, nesse caso de sair já com o saco amniótico, e ele fica um líquido ali onde ele protege o bebê. Por isso que eles falam que bebê, quando ele é muito pequenininho, ele tem uma facilidade muito grande de nadar, porque ele já fica dentro de um líquido, e aquele líquido ali protege ele. Então, a letra mais. A resposta seria a letra E. E eu vou ler o comentário da questão. O saco amniótico possui uma grande quantidade de líquido capaz de absorver boa parte dos impactos que o embrião vem a sofrer. Esse líquido serve como uma fonte de nutrientes para o embrião, então, depois de um tempo, ele seca, e o feto passa a ser nutrido através do filtrado sanguíneo que a placenta produz. Então, tipo assim, no começo, o embrião ele é nutrido e ele é preservado apenas pelo saco amniótico. Só que aí depois passa a ser só a placenta, né? Mas ele continua com esse saco amniótico para proteger ele até o nascimento. E a última questão. O embrião Desculpa. Ai, ai.
Um embrião esférico é constituído por uma única camada de pequenas células que circundadas a cavidade preenchida por um líquido. Essa fase qual fase que é essa que circunda a cavidade preenchida por um líquido? Ó, zigoto, a gente já sabe que é quando a fecundação. Então, ele é tipo assim, ele não tem essa camada. A mórula poderia ser. Eu mesma, antes de ver a questão, eu pensei assim, pode ser a mórula. Mas não é a mórula, por quê? Porque a mórula, ela é quando já acontece a clivagem, que são as divisões celulares, só que ela não tem essa camada aqui, ó, preenchida por essa camada por um líquido. Só existe essa parte quando chega nessa parte de blástula. Então, por isso que a letra E está correta. Então, assim, ela é uma questão um pouco mais complicadinha. Você poderia confundir uma dessas coisas, assim. Mas eu vou ler o comentário da questão. A blástula é a fase onde o embrião é constituído por uma única camada de pequenas células circundadas por uma cavidade preenchida com líquido. Esse embrião está se desenvolvendo. O embrião é em estado de massa biológica formada pela multiplicação do zigoto e ainda não possui formato de ser humano, mas possui alguns tecidos, como o nervoso e o fígado, sendo formado. Então, gente, eu acabei minha apresentação. Eu não vou mostrar meu rosto porque, porque assim, não tá dando, tá muito estranho, mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem tirar comigo, eu estou à disposição de vocês. Todo domingo eu vou estar aqui para ajudar vocês de alguma forma, e no mais é isso. Espero ter ajudado. Estou muito feliz por estar aqui. Vou interromper a gravação. Tchau, tchau.